Olá, alunos do quinto ano da Rede Municipal de Porto Feliz. Vamos iniciar a nossa quarta videoaula de matemática do nosso livro EMAI. Estamos começando a unidade 2. Na unidade 2, nós temos a sequência 4, atividade 4.1. Nós temos uma situação, problema aqui para ser resolvida. Luísa foi a uma loja em que os jogos de videogame estavam em promoção. Eles foram agrupados em kits com 3 jogos diferentes, cada um. Luísa comprou 5 kits. Quantos jogos Luísa comprou? Então, aqui, observem as informações que vocês têm nesta situação. Cada kit contém 3 jogos. Mas Luísa comprou 5 kits. Então, ele quer saber quantos jogos Luísa comprou no total. Então, aqui vocês vão fazer uma operação matemática neste espaço para encontrar o resultado e saber quantos jogos ela comprou. Então, prestem bem atenção nas informações. Um kit tem 3 jogos, mas ela comprou 5 kits. Então, ao todo, quantos jogos Luísa comprou? Depois, Luísa viu próximo ao caixa uma tabela que mostrava a quantidade de kits e os respectivos preços. Ela quis construir uma tabela que apresentasse a quantidade de kits e o número de jogos correspondentes. Então, aqui vocês têm a tabela. Quantidade de kits e quantos jogos. Então, um kit contém 3 jogos. 2 kits, 6 jogos. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão ajudar a Luísa a completar o quadro com os dados que faltam. Então, vocês vão completar aqui 3 kits. Quantos jogos terão? Depois, 5 kits, 7 kits, 9, 10 e 12. E aí vocês vão observar o que aparece aqui nesta segunda coluna. O que você observou nessa segunda coluna? Que números aparecem na segunda coluna do quadro? Você pode usar esse espaço para justificar a sua resposta. Aqui na atividade 4.2, nós temos outras situações, problemas, que envolvem dobro, triplo e metade. Vocês sabem quanto é o dobro, o triplo e a metade? Então, leia essas situações abaixo que envolvem vários amigos que gostam de jogar videogame e outras brincadeiras e resolvam cada uma delas. Então, aqui na primeira situação, para comprar um videogame, Luiz pagou 10 parcelas de R$ 45. Quanto custou o videogame? Então, qual o preço total do videogame? Você vai realizar nesse espaço a operação matemática e não se esqueça de colocar a resposta por escrito depois. Tiago tem 13 jogos e Mateus tem o triplo de jogos de Tiago. Quantos jogos Mateus tem? Então, quanto é o triplo? Quantas vezes ele tem o número de jogos do Tiago? Se é o triplo, então você vai realizar a operação matemática neste espaço. Pedro conseguiu completar um álbum com 240 figurinhas, sabendo que Daniel tem a metade da quantidade de figurinhas de Pedro. Quantas figurinhas tem Daniel? Então, prestem bem atenção nas informações. Pedro conseguiu completar o álbum com 240 figurinhas. Daniel tem a metade dessa quantidade. Então, quantas figurinhas ele tem? Gabriel tem 50 carrinhos, que são o dobro da quantidade de carrinhos de Vitor. Então, ele tem o dobro de Vitor. Quantos carrinhos Vitor tem? Aqui ele quer saber a quantidade de carrinhos de Vitor.
Eu já sei a quantidade de Gabriel. Gabriel tem 50 carrinhos, que equivale ao dobro da quantidade de Vitor. Então, prestem bem atenção que tem uma pegadinha aqui. Na atividade 4.3, vocês têm aí a tabela de Pitágoras, a tábua de Pitágoras. Vocês vão preencher essa tábua de Pitágoras seguindo as etapas indicadas para o preenchimento. Então, aqui vocês têm as etapas e a tabela, ela está aqui. Então, para preencher esta tabela, vocês vão seguir as orientações. Na letra A, primeira linha e primeira coluna. Então, vocês vão vir aqui e vão preencher a primeira linha, linha horizontal, e a primeira coluna, realizando a multiplicação. Então, vocês vão multiplicar 1 vezes 1 e vão colocar o resultado aqui. Então, primeiramente, vocês vão realizar essa multiplicação preenchendo a linha horizontal. Então, vocês vão fazendo a operação e colocando o resultado aqui no quadradinho. Depois que vocês preencherem esta linha, vocês vão preencher a primeira coluna. Na letra B, segunda linha e segunda coluna. Então, vocês vêm aqui, segunda linha e segunda coluna. Letra C, quarta linha e quarta coluna. Então, vocês vêm aqui para a quarta linha e para a quarta coluna. Então, quando for fazer o preenchimento, tem que ser de acordo com essas etapas indicadas aqui. Depois que vocês preencherem a quarta linha e a quarta coluna, vocês vão lá para a oitava linha e oitava coluna. Então, vocês vêm aqui, oitava linha e oitava coluna. Quinta linha e quinta coluna. Então, quinta linha e quinta coluna. Terceira linha e terceira coluna. Então, vocês voltam aqui para a terceira linha e terceira coluna, colocando o resultado da multiplicação. Sexta linha e sexta coluna. Então, vocês vêm aqui na sexta linha e sexta coluna. Preenche tudo com o resultado da multiplicação. Nona linha e nona coluna. Então, nona linha e nona coluna. E das casas restantes. Então, se vocês preencherem de acordo com essas etapas aqui, vocês vão perceber que vão ficar algumas casas, alguns quadradinhos vazios. E aí vocês vão completar com o resultado. Observe as regularidades presentes nesse quadro que auxiliarão a memorizar os resultados, ou seja, a multiplicação, a tabuada. Nesta atividade 4.4, vocês podem usar a calculadora para auxiliar a preencher esses quadros. Então, aqui, neste primeiro, nós temos multiplicação por 10. Lembrando da regrinha da multiplicação por 10, do zero. Na segunda parte da coluna, nós temos multiplicação por 100. Então, vocês vão colocar o resultado aqui e ao lado, vocês vão escrever o que você descobriu sobre multiplicações de um número por 10. Registra sua descoberta aqui, neste espaço. E aqui, o que você descobriu nas multiplicações de um número por 100. E nesta parte, por 1000. Mesma coisa, vocês vão colocar o resultado e aqui vocês vão escrever o que você descobriu sobre as multiplicações de um número por 1000. Aqui nós temos um jogo.
Com 2 amigos, joguem carta na testa. Você pode jogar com seus irmãos, com seus pais. Para iniciar a partida, leiam as instruções. Então, vocês têm aqui as instruções de um jogo. O material desse jogo, ele se encontra no final do livro de vocês, lá no anexo 2. Vocês vão pegar o livro. Vocês têm lá a parte de anexos. Anexo 2. Vocês vão destacar esta página e recortar essas cartas, que fazem parte do jogo Carta na Testa. Então, vamos ver as regras aqui. 2 jogadores sentados, frente a frente, com o terceiro, o que será o juiz. Então, vocês podem realizar esse jogo com 3 pessoas, posicionando de modo que possa ver os dois. Recebem cada um grupo de cartas que devem deixar viradas para baixo na sua frente. Ambos viram a primeira carta de seu monte sem olhar e colocam-a na testa, de forma que tanto seu oponente quanto o juiz possam vê-la. Então, o colega que está na sua frente, o jogador que está na sua frente, vai poder ver a carta. O juiz, então, diz o resultado da multiplicação. Então, pega os 2 números que está na testa de cada jogador e diz o resultado da multiplicação dos números apresentados nas cartas, certo? Cada um dos competidores deve descobrir o número que está na carta, que tem na testa. Então, cada um vai ter que descobrir o número que está na sua testa. Aquele que descobrir primeiro ganha 5 pontos e o que errar perde 5 pontos. Joguem por diversas vezes para que vocês 3 possam desempenhar a função de juiz. Então, esse jogo vocês podem deixar para vocês jogarem ao final das atividades ou durante a semana, num momento de descontração. Fica essa sugestão desta atividade aqui, jogo na testa. Então, depois vocês recortam lá no anexo 2 as cartas numeradas de 1 a 10 para jogar esse jogo carta na testa. Continuando as nossas atividades, nós vamos falar agora de coleções. Vocês têm coleções? Tem pessoas que gostam de colecionar brinquedos, tampinhas, selos, né? Ricardo é muito organizado com seus brinquedos, ele tem uma coleção de carrinhos. Ele brinca com seus carrinhos e os posiciona de diferentes maneiras. Ao iniciar a brincadeira, os carrinhos estavam assim. Então, observem como eles colocaram os carrinhos. Olhando para esta imagem, sem contar um por um, é possível saber o total de carrinhos que ele tem? Só de olhar, sem contar, vocês conseguem saber o total de carrinhos que ele tem aqui? Durante a brincadeira, ele organizou desta outra forma. Observem aqui. Ele fez 6 fileiras e 4 colunas. Então, observem aqui, ó. 4 colunas, lembrando que a coluna sempre é na vertical. E 6 fileiras na horizontal. Então, eu tenho aqui, ó, 6 fileiras de carrinho. De acordo com o que ele organizou aqui, que modo fica mais fácil saber a quantidade de carrinhos de Ricardo? Da maneira como eles estavam posicionados no início ou agora? Então, no início, é possível saber o total sem contar um por um? Não, fica complicado, não fica saber exatamente quantos carrinhos ele tem no total? Agora, organizados assim, em 6 fileiras e 4 colunas, fica mais fácil visualizar o total. Nesta última situação, explique como pode ser calculada a quantidade de carrinhos. Então, aqui você vai explicar como que pode ser calculada o total de carrinhos, sem precisar contar um por um. Como nós podemos resolver essa situação?
Lembrando que nós temos aqui, ó, 6 fileiras, né? E 4 colunas. Que operação matemática eu posso resolver aqui para saber o total de carrinhos sem precisar contar um por um? Ricardo achou ainda outras maneiras de organizar os carrinhos. Observe-as e diga como calcular o total de carrinhos em cada caso. Então, aqui, na situação A, ele colocou 4 fileiras, vejam só, a mesma quantidade de carrinhos anteriormente. 4 fileiras e agora 6 colunas. Então, nós podemos resolver aqui por meio do quê? De uma multiplicação, utilizando o número de fileiras e colunas. Nós obteremos o total de carrinhos, sem precisar contar um por um. Na situação B, nós temos 3 fileiras, olha lá, 3 fileiras e 8 colunas. Então, qual é o total de carrinhos aqui? E na situação C, nós temos agora 8 fileiras e 3 colunas. Então, os carrinhos foram organizados em 8 fileiras e 3 colunas. Vocês podem realizar o cálculo nesse espaço que está aqui e observar se nas situações vocês obtiveram a mesma quantidade de carrinhos. Então, notem aqui, ó, na letra C, 8 fileiras e 3 colunas. Vocês podem comparar com a letra B, que são 3 fileiras e 8 colunas, se o resultado será o mesmo ou não. Então, aqui nós vamos observar as formas que nós temos de calcular esse total de carrinhos sem precisar contar um por um, utilizando a informação de fileiras e colunas, a forma como os carrinhos, com a mesma quantidade de carrinhos, podem ser organizadas de diferentes formas. E terminamos aqui a nossa aula de matemática de hoje. Tenham todos uma excelente semana e bons estudos!